Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Python para Todos. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou seu professor nessa caminhada maravilhosa que estamos aproveitando aí para conhecer HTML, CSS, Python. Estamos na aula 36 do módulo 17 e agora então a gente vai dar continuidade ao que eu tinha falado na aula anterior. Se você não viu, vai aparecer um card aqui em cima. Lembrando que na descrição do vídeo temos todos os materiais, código, site, link para playlist, link para se inscrever no canal. Aproveitem, aproveitem, tudo livre, gratuito, maravilhosamente colocado para que todos possam aprender Python, CSS, HTML, coisas bem legais e interessantes, tá? Então, pessoal, o que a gente tinha falado na aula anterior? Tinha falado lá de um comando chamado path para fazer desenhos, né? Usando o que é um marcador SVG. Então, agora a gente vai mostrar como é que a gente pode fazer curvas usando o path, né? Que é o comando mais geral possível do SVG. E não é à toa que ele é um comando extremamente poderoso e tem muita possibilidade de fazer muita coisa bacana com ele, tá? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês o código aqui, né, da aula anterior. A gente vai aproveitar um pouquinho, né? A gente tinha feito um retângulo, né? Ou seja, formas retilíneas usando path. E agora então a gente vai aproveitar e vai mostrar como é que usando o path aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Lá na parte do code, né, eu tinha usado o path para fazer o desenho, usando o marcador SVG, né? SVG. E aqui eu usei o path, tá? E aqui, ó, tá vendo? Eu começo nesse ponto inicial, aí eu faço uma linha horizontal, uma linha vertical. Agora eu preciso fazer curvas. Qual é o comando para fazer curvas? É curvas de Bézier, né? Então, essas curvas aqui, pessoal, de Bézier, eu vou precisar de um comando que não vai ser, obviamente, linhas, né? Eu tenho que dar o ponto inicial, a partir dele eu vou construir minha curva. Só que aí tem um detalhe, eu vou dar 3 coordenadas para fazer uma curva. A primeira coordenada, pessoal, e a segunda coordenada são o que a gente chama de pontos de referência, tá? Eu vou explicar, a gente vai visualizar melhor isso, tá? Esses pontos de referência são importantes porque meio que eles dizem como que vai ser a curvatura dessa curva. Hum. Então, veja o seguinte: para definir a curvatura da curva, eu vou dar os 2 primeiros pares aqui de coordenadas, né? E a última coordenada aqui, pessoal, é o ponto final. Então, eu tenho uma curva entre o ponto 10, 10 e o ponto 50 e 10, certo? Isso aqui dá como se fosse, como é que a curva, a angulação da curva, como é que ela vai, a curvatura da curva, da linha, né? Enfim, o que eu vou fazer para que a gente possa enxergar melhor isso vai ser um outro comando aqui que vai ajudar a gente, que é o comando line. Então vai ficar mais fácil da gente visualizar, por incrível que pareça, pessoal, esse conceito de ponto de referência a partir do comando line, porque senão vai ficar tudo muito abstrato, tá? Então o que é o comando line? Só recordando, a gente já tinha falado em aulas anteriores, tá, pessoal? E, enfim, então o comando line ele faz uma linha entre 2 coordenadas. Então primeiro eu informo as coordenadas, os valores x da primeira e segunda coordenada, e depois os valores y da primeira e segunda coordenada, tá? Do primeiro e segundo pontos aí, né? Ok. Então agora veja o seguinte, pessoal. Aqui eu vou botar stroke. Eu estou fazendo o desenho de uma linha. Eu já vou explicar para vocês o que vem a ser. Eu vou botar a cor da linha de orange red. E vou botar uma certa espessura nela para que a gente possa enxergar melhor essa linha, né? Então isso aqui, vamos pensar o seguinte, pessoal. Isso aqui, ó, é uma linha que tá ali, que começa no ponto 10, 10, tá? Que é o ponto aqui inicial, né, da curva, e termina, essa coordenada aqui é a coordenada do primeiro ponto de referência. Então eu vou mandar fazer o desenho aqui e a gente vai ver, tá? Então a gente vai ver a curva e já vai ver o ponto de referência. Ou deveria pelo menos aparecer, né? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Deveria aparecer aqui, people. I don't know why is this happening. Enfim,
Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui, alguma vírgula. Não, aqui tá certinho, é isso mesmo. D. Vou ver se eu botar um ponto e vírgula aqui, ó. Ele consiga entender melhor. Não, não é não. Não mudou. Enfim, então aqui, pessoal, veja o seguinte, eu tenho a curva, né? Que tá dada aqui. Ah, aqui tem um fio nônio. Tá estranho, hein? Esse fio aqui tá esquisito. Deixa eu botar aqui. Style fio nônio. Não, não era isso. Agora que foi pro brejo de vez, né? Ele não. Style. Tá. Eu acho que esse style aqui, people, deixa eu ver só se tá correto aqui. Ah, o style já veio esquisito aqui, né? Deixa eu ver da aula anterior, da anterior. É, ele veio estranho aqui. Tá. Eu vou só dar uma olhadinha nesse style aqui, people, porque não era pra ter problemas, né? Ok. Tá. Eu vou trocar aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Ah, certo, ok. Ok, tá certo. É porque, na verdade, esse style aqui, ele engloba até aqui. Então tá certinho. Eu tinha feito bobagem ali. Então, esses são parâmetros do. Aqui tá certo. O que tá errado aqui, na verdade, people, é esse nosso line, né? Mas o comando line aqui, em princípio, não era para ter problema. Por quê? Porque você tem a coordenada aqui, aspas duplas, x1, tá certo? x2, y1, y2, ok. Ah, sim, faltou a barrinha aqui. É incrível como se você errar um símbolozinho, ele pode dar problema. Deixa eu ver se aqui, se eu der um espaço, eu acho que não resolve. É, não resolveu. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui, Pibon, que talvez ajude. Pera aí. Deixa eu ver. Ah, ok. A cor tá errada. Achei. Vocês veem que, às vezes, símbolos. Agora desenhou. Ufa, hein? Eu falo, nossa, mas tá tudo certo. Não, a cor não existe. Como é que ele vai desenhar se não existe a cor, né? Tá. Então vamos agora concentrar no seguinte, people. Veja o seguinte, aqui eu tenho um ponto, né? Que é o ponto 10 10. Então é esse ponto aqui, que é o ponto inicial da curva. Esse ponto 20 20, ele, lembrando que aqui é 0 0, conforme você aumenta, né? Y aqui abaixa e X aumenta, vai para o lado, né? Vai para a direita. Isso aqui, ó, eu saí do ponto 10 10, foi para o ponto 20 20, tá? E isso aqui me deu como é que tá a curvatura, né? Então, se eu pegar isso aqui e mudar, vamos botar aqui um ponto de referência, por exemplo, 30 30, e aqui, ó, olha só o que aqui vai acontecer, tá? Vamos mostrar aqui, ó. Vamos rodar, ó. Tá vendo? Olha como é que ficou a curva, pessoal. Ela deu uma deformada. Por quê? Porque o ponto de referência, na verdade, ele faz assim, né? Ele vai pressionando a curva, ok? Então é como se você empurrasse, né? Como se fosse um elástico que você vai comprimindo ou expandindo. Depende do que você está fazendo com essa reta, né? Essa reta meio que dá um indicativo se você está empurrando ou abrindo a curva. Enfim, a ideia é mais ou menos essa, tá? Eu vou fazer a outra curva só para a gente ter uma visualização melhor dessa situação. E a outra linha, na verdade, não curva, mas a outra linha, ela vai da onde para onde? Ela sai do segundo ponto de referência, que é 40, 20, e termina onde, people? Ela termina no 50, 10, tá? Então, só para a gente ver então o que, que vai acontecer agora, ó. Tá vendo? É claro que aqui tá errado, por quê? Porque aqui eu mantive o anterior, né? Não é mais essa coordenada, é 20, 20, né? Pronto. Então, isso é legal, pessoal, porque você consegue visualizar bem bacaninha aqui
como é que esses pontos de referência estão comprimindo ou expandindo e isso afeta a curvatura, tá? Só para efeito de. Vai estar na descrição do vídeo o código, né, people? Vocês já sabem disso. Só para efeito de visualização, de ter mais um exemplinho para mostrar para vocês, eu vou botar aqui uma coisa que já está pronta, certo? Um PF aqui pronto, com os respectivos line. E aí vocês podem visualizar aqui, ó, por exemplo, aqui é o ponto de referência, o ponto inicial, outro ponto de referência, o segundo ponto de referência e o ponto final. E ó, eu fiz assim, a curva virou um sorriso, né? Um sorriso mais aberto e tal. Enfim, só para vocês entenderem como é que funciona quando eu estou usando curva de Bézier cúbica. Tá legal? E aí você fala, ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Por quê? Porque imagina que eu faço várias curvas em sequência, né? Uma curva ligada na outra. Como é que eu posso. Que comando que eu uso? Eu uso outro C? Tem algum outro comando além desse? É o que a gente vai aprender na próxima aula nossa, tá bom? É isso. Então, obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até a próxima aula, então. Um abraço e até lá. Tchau.